Boa tarde, crianças, tudo bem? Estão conseguindo aí me ouvir direitinho? Espero que todos estejam bem, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre numerais, certo? A gente viu na aula passada o conceito, a gente viu que numeral difere de algarismo, né? E numeral difere de artigo também, tá? A gente viu aí que pode haver uma confusão com essas outras classes, então fiquem bem atentos, tá? Isso aí, porque pode acontecer, tá certo? É importante não confundir, tá? Pode ser questão de prova, tá certo? Então, fiquem atentos aí. A gente viu que o numeral é a palavra, né? Enquanto o algarismo é o númerozinho ali que representa aquela quantidade, tá certo? O numeral é o nome do algarismo, vamos dizer assim, tá certo? Pode ser escrito ou falado, tá? Tem gente que confunde, não é? Mas não é a mesma coisa. O numeral faz parte aí da classe de palavras, né? De uma classe de palavras gramatical. E o algarismo, por sua vez, é a representação de uma quantidade, né? É a representação daquele número, tá? Daquela palavra. Mais uma forma de representar aquela quantidade, tá certo? E em relação ao artigo, também é importante que vocês entendam qual é essa diferença. A gente sabe que o é onde a gente pode, o e o uma, né? É onde a gente pode aí fazer alguma confusão. Qual seria então essa confusão, né? O gente, quando é numeral, se refere à quantidade. E quando o é artigo, se refere a um determinado ser dentro de uma mesma espécie, né? Por exemplo, eu substituí um professor. Eu substituí um professor. Que dentre aquele universo de professores, eu substituí um professor, né? Um professor dentre aqueles ali, né? Então, é um da espécie, tá? Se eu digo, por exemplo, eu, eu comprei uma bicicleta, aí eu tô querendo dizer o quê? Que eu desculpa. Quando eu digo que eu comprei uma bicicleta, eu estou dizendo que esse diz, se refere à quantidade de bicicletas que eu comprei, tá certo? Então é não confundir isso aí, tá, gente? É importante, tá? A gente pode ver mais desse conteúdo aí para frente, tá? Nas provas. Então fiquem bem atentos, tá? Hoje a gente vai focar a nossa aula na classificação dos numerais, tá certo? Então olha só, eu tenho aqui na nossa classificação quais são os tipos de numerais que eu posso ter, tá? O nosso livro traz os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários, tá certo? Eu trouxe aqui também como exemplo os numerais coletivos, tá? A título de exemplo, acho que é interessante que vocês conheçam, tá certo? A gente vai ver todos aqui os do livro e depois a gente dá uma olhadinha aqui nesse coletivo, tá? Então, quais são os numerais cardinais? São os que quantificam substantivos ou indicam uma quantidade numericamente definida, tá? Então, você vai ter um substantivo
que vai ser quantificado por esse número, tá? E ele vai indicar uma quantidade numericamente definida. Então, olha aqui, vamos ver o exemplo para a gente tentar entender melhor. Busque um só porco no chiqueiro, já pedi uma vez. Tá? Então, ele está quantificando aqui um substantivo. Esse está quantificando um substantivo. Qual seria o substantivo? Hein? Qual seria o substantivo? Substantivo quantificado aí seria a palavra porco, né? Por esse numeral 1, tá? E aqui também. Eu tenho a palavrinha uma, não é? Já pedi uma vez, tá? Então, ele tá falando da quantidade de vezes que ele pediu. Ele não quer pedir a segunda vez, tá? Ele não quer pedir 2 vezes, tá certo? Então, essa palavrinha uma tá acompanhando que substantivo? Tá quantificando que substantivo? O substantivo vez, tá? Então, tá acompanhando, quantificando esse substantivo aqui. Vamos ver aqui esse outro exemplo, ó. As 2 bonecas de Juliana foram quebradas, tá? As 2 bonecas de Juliana foram quebradas. Eu vou ter aqui, né, o numeral 2, quantificando as bonecas de Juliana. Quantas bonecas ela teve. Quantas bonecas de Juliana foram quebradas? 2, tá? Ok, gente? Dando aí para entender? Vamos lá, então, dando seguimento à aula. Ordinais são os que indicam a posição de um ser em determinada sequência. Então, eu tenho uma sequência, e dessa sequência eu tenho vários, né? Várias coisas. E aí, para colocar em ordem, eu utilizo o quê? Os números ordinais, tá? Olha aí no primeiro exemplo. Por que você não me atendeu na primeira vez que pedi? Ou seja, houveram outros pedidos, né? Certo? Juliana senta na terceira carteira. Juliana senta na terceira carteira, ou seja, dentro da ordem ali daquela fila de carteiras, Juliana senta na terceira, tá? Então, você percebe aí que há a obediência de uma determinada sequência, tá certo? Em relação aos números ordinais, tá? O próprio nome já dá a entender aí qual é a função daquele tipo de numeral, tá? Multiplicativos são os que indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Ok? Então, ó, você trouxe o triplo de porcos que pedi. Você trouxe o triplo de porcos que pedi. Então, olha só, multiplicou 3 vezes o número de porcos que foi pedido pela pessoa lá, tá? Nesse outro exemplo aqui, ó, você teve o dobro do desconto que eu tive. Então, olha só, o dobro, né? O dobro do desconto, ou seja, multiplicou por 2, tá? Multiplicou por 2. Então, multiplicativos dá a ideia aí de multiplicação, não é? O nome, né, gente, já não tem como deixar confundir, ok? E fracionários são os que indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida, tá? Indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. Temos 1/3 dos porcos que tínhamos inicialmente. Então, aqui, enquanto nos multiplicativos dá a ideia de aumento, aqui vai dar a ideia de diminuição, tá certo? Temos 1/3 dos porcos que tínhamos inicialmente. Maria comeu metade do bolo, ou seja, se ela comeu a metade do bolo, agora só existe uma metade, não existe mais um bolo inteiro. Ok? Maria estava com fome, né, a bichinha? Então, olha só. Ok, gente? Então, a gente tem isso aí. Os fracionários vão fracionar.
tá? Vão dividir aí um determinado conjunto, um determinado elemento, tá? Objeto, e vai dar essa ideia de diminuição, tá? E voltando aqui para essa classificação que eu havia falado, dos numerais coletivos, o que é que eles são? São aquelas palavras que designam uma quantidade específica de um conjunto de seres ou objetos, tá? São termos variáveis em número e invariáveis em gênero, por exemplo, dúzia, dezena, milheiro ou milhar, centena, pares, par ou pares, década. Então, olha só, quando a gente utiliza alguma dessas palavrinhas aqui, a gente está utilizando um numeral que indica uma coletividade. Por exemplo, uma dúzia de alunos, uma dezena de flores, um milheiro de tijolos, não é? Ou um milhar, não é? Ou vocês podem perceber que aqui todos podem vir no plural também, tá? 2 dúzias de ovos, tá certo? Então, ó, centenas, ou seja, por exemplo, 400 já são centenas, não é? 4 centenas. Pares, não é? Pode haver mais que um par também. Década, né? Décadas. Posso ter mais de uma década aí para me referir a alguma passagem de tempo, tá? Então, fiquem com esse conhecimento também de que numerais coletivos são essas palavras que designam uma determinada quantidade, tá certo? Dentro de um conjunto de seres ou objetos, tá? Ok? E aí, vamos ver aqui também a flexão dos numerais, ok? Aí, o livro de vocês traz aqui essa observação que é interessante, tá? Os dias do mês. Na indicação do primeiro dia do mês, deve-se empregar o ordinal, número primeiro, tá? 1º de maio, 1º de setembro. Mas na indicação dos demais dias, usa-se cardinal, tá? Usa-se o cardinal. 2 de maio, 22 de setembro, tá? Os nomes dos meses, como se vê, devem ser grafados sempre com letra minúscula. Ok? Então, os meses aqui com letra minúscula, ok? E quando vocês forem se referir ao primeiro dia do mês, vai ser usado um número aí ordinal e os demais serão números cardinais, tá? Números cardinais. Ok, galerinha? Então, vamos lá. Flexão dos numerais. Os numerais vão poder se flexionar em gênero, tá? E em número. Ok? Sofrem esses dois tipos de flexão. Professora, todos os numerais vão se flexionar em gênero e número? Não, alguns. Aí a gente vai ver aqui quais são os que se flexionam em gênero e quais são os que se flexionam em número, tá? Gênero. Os numerais 1 e 2 e os que indicam centenas a partir de 200 apresentam forma feminina. Os demais cardinais são invariáveis, ok? Então, olha aí, ó. Eu tenho aqui 1 e 2, tá? Que ele falou que varia. Então, um jornal, uma revista. Variou, né? Variou aí o gênero. 2 meninos, 2 meninas, tá? Variou o gênero. 200, 100, não. 100 varia, professora? Não, não varia. 100 meninos, 100 meninas, tá? É a mesma palavra. Agora, 200 já varia, ok? 200 livros, 200 fichas. E outro exemplo aí que a gente tem é 5 lençóis, 5 fronhas, tá? Que a gente vê aí que se mantém, tá certo? Tranquilo? É simples, né? E aqui no caso dos multiplicativos, apenas quando são empregados
Com isso aqui fui eu que acrescentei, tá? Se vocês quiserem anotar no livro de vocês também, fiquem à vontade, tá? Os multiplicativos também sofrem uma variaçãozinha, tá? Então, olha aí. Multiplicativos apenas quando são empregados com valor de adjetivo. Ou seja, ele vai acompanhar uma palavra aí dando um substantivo, dando uma característica a ele. Vicente tomou uma dose tripla de vitamina, tá? Então, ó, dose, como foi? Que característica foi? Que característica tinha essa dose? A característica de ser tripla, né? Uma dose tripla de vitamina, tá? E os fracionários? Meio e meia devem concordar com a palavra a que se refere. Camila pediu meia coxinha. Professora, mas usar meia não é errado? Não, não quando a gente utiliza como um número, tá? Quando ele for advérbio, aí não pode, tá? Eu não posso dizer assim, Camila estava meia triste, meia doente, pelo amor de Deus, né? Camila estava meio doente, tá? Então, nesse caso, quando é um advérbio, vocês ainda vão ver advérbio, realmente não varia. Mas aqui, como numeral, né, mostrando aqui que está sendo dividida alguma coisa, aí se essa coisa dividida for feminina, né, então a palavra meio será feminina também, tá? Vamos lá, então, ó. Camila pediu meia coxinha, José comeu meio cachorro-quente. Ok? Beleza, né? Curiosidades aí para que vocês possam ter um conhecimento maior, tá? E caso seja cobrada aí alguma coisa a mais de vocês, vocês tenham condição de responder. Até mesmo é bonito ver no dia a dia uma pessoa mais jovem com conhecimento mais avançado, né? Então, eu trago aí essas curiosidades para vocês também, tá certo? Olha só, os numerais ordinais apresentam forma masculina e forma feminina, ok? Então, olha aí, ordinais, os ordinais, tá? Fiquem atentos, professora. E esses outros? Os outros não são todos. Não são todos os numerais, por exemplo, fracionários, que vão sofrer essa variação, tá? Não é em qualquer exemplo. Multiplicativos, né? Apenas quando empregados com valor de adjetivo, tá? Mas aqui, no caso dos numerais ordinais, tá? É um exemplo que é geral, tá? Então, todos os numerais ordinais apresentam forma masculina e forma feminina. Ok? Então, olha aí, Júlia é a primeira da classe. Júlia é a primeira da classe. Ana está no 8º ano do ensino fundamental. Como ano é a palavra masculina e 8º está acompanhando ano, né? Então, o 8º está no masculino. E seu irmão no 1º ano de odontologia, tá? Então, aqui também, ó, eu tenho a palavra ano, não é? A palavra primeiro, né? O numeral primeiro está acompanhando aqui esse substantivo ano, ok? Que é um substantivo masculino, então, primeiro também é um substantivo masculino, tá? E assim vai, gente. Qualquer numeral ordinal que vocês usarem, se esse numeral estiver acompanhando um substantivo feminino, esse numeral ordinal irá aparecer também no gênero feminino, tá? E se estiver acompanhando um substantivo masculino, masculino será o numeral, tá? Então, não precisa, é uma regra simples, que você não precisa nem, assim, buscar demais, não, tá?
é realmente desse jeito, ok? E essa variação de número, não é? Quando é que acontece? A gente já viu aqui, ó, que no caso dos coletivos, a gente pode, né, ter uma variação de número, tá? Dúzia, dúzias, dezena, dezenas, milheiro, milheiros, centenas, centenas, tá? Par, pares, por aí vai. Não vou ler todos. E a gente pode ter aqui também número, tá? Numerais cardinais como milhão, bilhão, trilhão, tá? Que admitem o plural, tá certo? Milhões, bilhões, trilhões, tá? Os demais cardinais são invariáveis. Vejam que são os cardinais que terminam em ão, tá? Terminam em ão. Milhão, bilhão, trilhão, tá? Então, esses aqui vão variar, tá certo? Vão receber aí um plural quando necessário. 4 milhões, 4 bilhões, tá? Agora, quando for só um, é 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, ok? E é isso, gente. Não tem tanto mistério nessas classificações nem nessas flexões, tá? No entanto, estudem essas regrinhas, estudem as regrinhas extras, porque exceções, esse tipo de coisa é onde o aluno se confunde, tá? É onde o aluno muitas vezes perde aí uma questão que às vezes é até fácil, tá? Então, vamos lá fazer o nosso intervalo, né? Na próxima aula, nós vamos fazer os exercícios, os próximos exercícios 4, 5 e 6, tá? Na página 202 e 203. Fiquem com o livro aí e a gente volta daqui a pouco. Até mais.